Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus esteja conosco, comigo e com vocês. Hoje eu tive condições de considerar com os irmãos e os amigos aqui mais um versículo da Bíblia. E eu vou mostrar para vocês qual versículo que é. É Gênesis capítulo 1, versículo 6. Os irmãos e os amigos já observaram que nós estamos considerando versículo por versículo desse primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Mais para frente nós vamos considerar por assunto. Nós estamos abrangendo aqui porque versículo por versículo, porque esse assunto da criação da Gênesis é um assunto mais complicado, mais complexo. Vamos ver mais um passo aqui hoje. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 6 diz assim: Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. Essa é a tradução do Novo Mundo, é o que está escrito aqui. Vamos comparar com outra Bíblia. Essa aqui é a Nova Versão Internacional no site biblia.com.br. Capítulo 1, versículo 6 de Gênesis, diz assim: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. A mesma coisa que está escrito lá, não é verdade? Vamos ver agora aqui na Bíblia online. Capítulo 1, versículo 6, diz assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Beleza. Como é que nós podemos explicar isso aqui? Vamos voltar lá para a tradução do Novo Mundo. Então disse Deus que haja uma vastidão. Aonde você pensa, meu querido irmão, meu querido amigo, que está essa vastidão? Bem, aqui no capítulo 1, versículo 20 de Gênesis, diz assim, Então Deus disse que as águas fervirem de criaturas viventes e voem criaturas voadoras por cima da terra pela vastidão dos céus. Observou essa vastidão dos céus? Então isso traz para nós aqui no nosso texto aqui que nós estamos considerando que a vastidão seria uma coisa bem grande, bem distante, bem longe, bem espaçosa, né? Seria, por exemplo, entre as águas nos mares, nos rios, até as nuvens, onde a água congelada e a água em forma de gás, que ainda está formando nuvem, e depois essa água se torna estado líquido e vira chuva. Então, entre essas águas e as águas que lá em cima estão, existe uma vastidão. Então, Deus ordenou que isso acontecesse. E como foi que isso aconteceu? Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de observação, de conhecimento bíblico e também da ciência, sabe que lá no alto, quanto mais alto, mais frio. Então, a água evapora, sobe junto com o ar quente e lá em cima, quando encontra o frio, ela congela. Então forma-se as nuvens. Depois o ar quente vai aquecendo e consegue atingir a altura onde estão as nuvens. Aí elas derretem e forma-se as chuvas. Em alguns lugares o aquecimento é tão grande que não dá prazo de as nuvens derreterem e caem as pedrinhas, né? Que chamamos de granizo. Tem algumas pessoas que não têm muita informação, diz assim, que está chovendo granito.
Se chover granito, morre todo mundo, porque o granito é muito pesado, né? Então é granizo, aquelas pedrinhas que caem, é chuva de granizo. Agora, aqui no final do versículo, diz assim, ó: e haja divisão entre águas e águas. E agora, hein? Como é que nós vamos explicar isso aqui? Bom, lá no oceano nós temos a água salgada, a água que não dá para beber, não é água potável. E muitas das vezes é chamada de água pesada, né? Na ciência chama-se água pesada, porque tem sal. E aqui no continente, nos continentes e nas geleiras, existe água doce. Então, se você for lá para o Polo Norte e você pegar uma parte do gelo, aquecer ele, você pode tomar, é água potável. Ela é, além de ser água limpinha, sem poluição, né? Ela é água doce. E em qualquer rio que existe dentro dos continentes, tanto faz aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Austrália, onde for rio, água corrente, água de mina, é água doce. Então a divisão entre águas e águas é as praias, né? Por quê? Porque quando a água doce chega no mar, nos rios, na foz dos rios, ela mistura com a água salgada e vira água salgada de novo, né? Mas aí o soberano, com o seu poder, com a sua sabedoria, criou a evaporação. Quando a água evapora, ela deixa o sal para trás, vai para as nuvens e chove água doce. Essa água penetra no solo e aí começa todo o ciclo de novo. A água doce vai para aquela minazinha que forma o córrego, que forma o ribeirão, que forma o rio e que depois o rio desce e cai no mar e torna-se água salgada de novo. Você imagina, irmão, amigo, que acompanha aqui os nossos vídeos aqui, os nossos áudios, alguém que tem um poder tão grande que possa criar um ciclo tão fantástico como esse? E nesse ciclo ainda a água cai e produz as frutas, as verduras, produz o capim para o gado, para todos os animais e alimento para nós também, né? Inclusive os animais, boa parte deles é alimento para nós. E tudo isso tem a mão do Criador, né? Quando aqui no versículo 1 de Gênesis falou que Deus criou, então ele criou tudo. Ele não criou assim uma parte do planeta e deixou algo incompleto para nós. Ele deixou completo para nós, um planeta completo para nós. Então, quando nós vamos para a nossa cama dormir, ou vamos levantar dela, ou estamos caminhando pela rua, para qualquer lugar, devemos fazer um esforço e orar ao nosso Deus, o verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, por tudo isso que Ele fez para nós. Ser gratos a isso, viver uma vida à altura da gratidão daquilo que o soberano Senhor criou para nós. Queria chamar a atenção para você, para essa bondade de Deus que criou para nós o ciclo da água, que é muito importante para nós. No próximo, nós vamos ver aqui um pouco mais sobre a criação de Deus completa e pronta para a humanidade. Obrigado e até um próximo.